Eu quero contar também que o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por essa tentativa, suposta tentativa de golpe de Estado. Janaína Camelo está aqui conosco e essa reportagem, Janaína, menciona que esse julgamento poderia ser arriscado. Por quê? Explica pra gente. Bem-vinda. Pois é, Evandro, exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa publicação é uma análise, né? Na verdade, ali feita pelo Financial Times, publicada hoje, diz que o julgamento de Bolsonaro poderia ser arriscado. Por quê? Porque ele pode sair fortalecido desse julgamento. E cita como exemplo os casos de Donald Trump, depois da invasão ao Capitólio, e o próprio caso do presidente Lula, né? Que ficou ali quase 2 anos preso na Lava Jato e hoje é presidente da República. Essa reportagem ela é assinada por 2 repórteres que são correspondentes do Financial Times aqui em Brasília. E aí a reportagem cita que o risco de Bolsonaro se tornar um Marte, caso ele seja ali condenado, seja sentenciado, seja preso, causaria ali uma comoção entre os apoiadores dele. Então, para tudo isso, eles entrevistam ali um analista de risco político, que é o Christopher da Cunha Bueno. E ele faz essa comparação com o caso do Trump, com o caso do Lula, e diz que esse processo penal contra Bolsonaro não prejudicaria a popularidade dele. E aí os repórteres citam também uma pesquisa que foi publicada na semana passada pela Atlas Intel, que aponta que os entrevistados, quase metade dos entrevistados, consideram Bolsonaro inocente no suposto plano de tentativa de golpe de Estado. É uma pesquisa que aponta exatamente 58%, 48% declaram o Bolsonaro inocente e 51% considera que Bolsonaro seria culpado nessa suposta trama. Essa reportagem também cita aí as falas de Bolsonaro desde então, se defendendo, dizendo que, na verdade, está sendo um perseguido político, que é uma estratégia, essas acusações, é uma estratégia para tirá-lo ali do jogo político. A publicação também diz que, mesmo havendo uma estratégia do Supremo Tribunal Federal para julgar Bolsonaro neste ano, não vai ter como se evitar ali uma contaminação nas eleições do ano que vem. E também diz nessa reportagem que o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos tem se fortalecido, tem se tornado um poder fortalecido, e cita o ministro Alexandre de Moraes como um dos ministros ali considerado controversos aqui na corte de hoje em dia. Evandro. Obrigado, Janaína. Eu só não posso deixar de te questionar sobre esse barulho que está aí. Está havendo alguma manifestação aí ao redor, Jana? Tem uma motociata aqui na frente, eu estou bem na frente da Praça dos Três Poderes, né? Então tem bastante visitante aqui. Acabou de passar uma motociata, parece ser uma motociata de motorista de aplicativo. E as pessoas que estão aqui começaram a aplaudir, a gritar, enfim. Mas foi o que passou agora, eles acabaram indo embora. Agora está silêncio de novo. Obrigado, Janaína. A gente vai buscar mais informações sobre isso. Um ótimo trabalho para você aí. Quero falar com vocês sobre essa reportagem do Financial Times. A reportagem diz que, a depender de como o julgamento acontecer, Bolsonaro poderia se tornar um mártir. Você concorda, Gustavo Segré? Eu não sei se um mártir. Me parece que mais para... Mártir seria quando alguma pessoa perde a vida. Estamos falando mais de uma questão de reforço político, porque quando você olha a velocidade do processo, que tem processos muito céleres contra Bolsonaro, de repente começam a aparecer um monte de coisas, por exemplo, arquivamento do carnê da vacina, arquivamento da questão da baleia, começam a soltar um pouco as rédeas respeito de algumas prisões, Débora dos Santos, 2 anos em prisão preventiva, começa a ter algumas liberações de contas que estavam bloqueadas de jornalistas que moram no exterior, até aí não tinha acontecido. Então você vê como que toda essa dureza do começo começa a estar mais relaxada, mas contra o Bolsonaro continuam as gestões. Nós devemos lembrar que tem ministros do governo Lula que há 5 ou 6 meses estão sendo investigados pela Polícia Federal e até agora isso não avançou. 6 meses. De repente vem uma denúncia contra o Bolsonaro, em 14 dias já está tudo resolvido. Nem 14 dias passaram, 14 vezes mais rápidos que o mensalão. E lembramos, de novo, o atual ministro Cristiano Zanin, quando era advogado de defesa do presidente Lula, foi na ONU a reclamar que o processo tinha sido muito rápido, 102 dias.
E agora foi uma semana. Então... Ô Piperno, a reportagem também cita a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos como uma forma de se tentar angariar apoio internacional para o pai e diante de toda a situação que envolve o julgamento, seja do pai Jair Bolsonaro e de seus aliados, mas também daqueles que estão envolvidos no 8 de janeiro. É um direito que ele tem de pedir apoio para quem ele julgue necessário. Da mesma forma que nenhum país do mundo tem o menor direito de pensar em qualquer tipo de intervenção aqui. Ou, para usar um eufemismo utilizado pelo pai dele na entrevista no final de semana, não há alternativas em relação a isso. Enfim, o presidente Bolsonaro falou que, após perder a eleição, ele cogitou alternativas. Isso faz dele também um réu confesso em relação a muitas das acusações, né? Ou seja, ele, no mínimo, de fato, ele conversou com autoridades sobre métodos, sobre soluções que pudessem ignorar o resultado das urnas. Constitucionais, Piperno. Então, golpe constitucional, né? Não é golpe constitucional, é só ver, a Constituição prevê isso. Você insiste nessa questão. Eu insisto, sabe por quê? Eu acho ofensivo a inteligência de um país, um presidente que perde uma eleição, aí ele vai falar em soluções constitucionais para não entregar o poder. Isso é ofensivo à inteligência de um país e principalmente à moral de um país. Que moral democrática um país tem? Moral. Mas você concorda com o fato dele não querer entregar o poder ao próximo presidente? Não, de jeito nenhum. É sobre isso que nós estamos falando. De jeito nenhum. Eu acho que quem perdeu tem que ser bom perdedor. Mas se está na Constituição, e é uma questão que teria que consultar, não sei como é o processo, tem que ir até o Congresso e aprova o Congresso. Se está na Constituição, não é inconstitucional. Pode ser questionável do ponto de vista de perder. Mas se está na Constituição, então muda a Constituição. Ou seja, e não está na Constituição que você tem uma alternativa para não entregar o poder para o outro. É isso que ele estava buscando. Agora fica imaginando o seguinte, e se explode a bomba no aeroporto em Brasília? Porque aí sim era um ambiente de convulsão social. Aí, será que ele se apoiaria, né, nesses artifícios constitucionais para não entregar o poder? Eu recomendo, eu fiz uma cobrança aqui na semana passada, dizendo que o jornalismo devia uma boa entrevista com a deputada Carla Zambelli, e essa entrevista foi publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, embora para mim tenha faltado uma pergunta. Mas ela fala, olha, foi abandonada pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz isso com todos os aliados, com muitos aliados. E a pergunta que faltou a ela, aliás, a entrevista é ótima. Ela diz que se arrepende de uma série de coisas, mas a pergunta que faltou é o seguinte: o que a senhora, o presidente Bolsonaro e o hacker discutiram no Palácio do Planalto? Por que o presidente recebeu um hacker no Palácio do Planalto no momento em que ele fazia uma campanha contra a credibilidade do sistema eleitoral do Brasil? Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Pois é sobre essa matéria do Financial, os correspondentes internacionais, eles têm uma visão diferente do nosso dia aqui da política. Para início de conversa, geralmente os correspondentes ficam em São Paulo, no Rio de Janeiro, e raramente vêm para Brasília. Não sei por quê, talvez porque São Paulo, o centro da economia do Brasil, o Financial, por exemplo, que é um jornal muito ligado à economia, que tem um viés muito de economia. Eles não pegam ali as nuances do dia a dia. Mas nesse caso aí, eu devo dizer o seguinte, que é o que corre por aqui. Por aqui se diz, em todas as conversas, que prender o ex-presidente Jair Bolsonaro seria eleger a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que seria um novo momento político parecido com a facada que deu aquele tom diferente na campanha. É o que se fala por aqui, são os comentários. E é verdade, como está não vai ficar. Agora, me dizem os jurídicos aqui o seguinte, uma frase que os advogados usam muito: o trem partiu da estação, quer dizer, não tem retorno. Ou seja, esse julgamento vai mesmo até o fim e, segundo dizem os próprios advogados, a tendência de condenação é muito grande. Discute há quantos anos e quando vai acontecer essa conclusão e a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, esse fato político já está sendo comensurado, já está sendo precificado, como se fala. Então, um julgamento diferente que vai ter repercussões políticas, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem disso e está levando o jogo adiante.
A pressão de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é que eu não sei, ainda não digeri e não sei exatamente onde é que isso vai dar. Mas, diante da situação aí, qualquer coisa, qualquer apelação vale para não se entregar. A história de ir para o exterior, fazer uma pressão externa, só se houver uma intervenção militar aqui, uma intervenção no Supremo. Não adianta retaliar ministros do Supremo Tribunal Federal com cancelamento de vistos. Existe a possibilidade de retenção de contas bancárias nos Estados Unidos e assim por diante, mas salvar o ex-presidente eu acho muito difícil. É uma decisão do Supremo. Agora, repercussões políticas haverá. A gente não sabe exatamente até que ponto. Para você, Gani. Evandro, veja só, eu acho que a reportagem Financial Times ela é assertiva no seguinte sentido. Fica claro que houve, sim, uma cogitação de Jair Bolsonaro utilizar das Forças Armadas, seja o artigo 136, 137, 142, com aprovação ou não do Congresso, mas para inviabilizar o resultado eleitoral ou ter ali novas eleições. Isso ficou claro que ele fez essa consulta. Inclusive, tem testemunhas. Agora, o que não está claro é a materialidade da tentativa, porque a materialidade da tentativa é o uso da violência ou grave ameaça. Em nenhum momento Bolsonaro e o seu entorno utilizaram de violência ou grave ameaça. E não tem nenhuma prova concreta ligando ao 8 de janeiro. Aliás, até o próprio 8 de janeiro também é questionável se foi golpe ou não, na minha visão, não. Então, à medida que a população entende que, ou pelo menos uma boa parte dela, que não houve de fato a tentativa, houve talvez uma cogitação, mas não a tentativa. Então tem todo um rigor da lei, julgamento muito apressado em cima de Jair Bolsonaro e seu entorno. Mas, por outro lado, essa mesma população vê os processos de uma corrupção bilionária que existiu na Petrobras sendo anulada, os empresários, políticos, todos soltos aí, desfrutando de uma boa vida. A população percebe que tem algo errado. Fala, opa, peraí, porque para um tem todo ali um rigor da lei, há problemas processuais, opa, tá tendo uma injustiça. E para outra turma, tá tendo uma leniência da lei. 2 pesos, 2 medidas. Então, nesse sentido, sim, pode transformar Jair Bolsonaro num Marte.